Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais uma live aqui no perfil do Instituto Claro, chegando aí na penúltima semana de maio, depois de uma longa trajetória por abril, por esse comecinho de maio, a gente falou de educação, tecnologia, e hoje a gente vai falar de plantas, de meio ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente monta uma horta em casa. Vou fixar aqui o nosso comentário da nossa campanha. E eu vi que o nosso convidado, Leandro, já está por aqui, então eu vou chamar ele. Vamos ver. Eu tô meio rouca, gente, não sei o que que houve aqui. E aí, Leandro, tudo bom? Tudo bom, Aline? Tudo certo, e você? Tudo bem. Estou aqui pronto para a Então gente tá falar um bom, pouquinho. seja bem-vindo aqui ao nosso espaço de troca semanal. A gente tem lives todas as segundas e quintas para aliviar um pouquinho aí as dores da quarentena. E vai ser bem legal contar com um papo contigo hoje para a gente falar de coisas mais gostosas aí, que com certeza ajudam a gente a relaxar, né? Então, nesse momento complicado, né, de vida, a gente precisa reorganizar nossas prioridades e até reconectar com algumas coisas ancestrais que a gente deixou um pouquinho de lado, né? Então, é bem interessante que a gente fale sobre esse papo de plantio e como organizar a sua casa para isso, né? Não, sem dúvida. Você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal, contar aí um pouco do que você faz? Bom, meu nome é Leandro, eu, entre outras coisas, tenho uma formação em agroecologia e o que significa isso, né? Significa pensar um pouco sobre a agricultura, os sistemas de plantio, de uma forma bem biodiversa e fazer com que isso seja parte do nosso cotidiano. Então, eu tenho curso em permacultura, algumas especializações em agrofloresta e, além disso, eu moro numa cidade grande e vejo muito distante a relação com a natureza. Então, eu resolvi me especializar nessa dificuldade do meio urbano aí e trazer isso de volta para a agroecologia, né? Perfeito. Lê, a gente, acho que para começar aí um pouquinho a tua fala, eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero te deixar bem à vontade aí no começo dessa condução. Pessoal que está assistindo a gente, que tiver dúvida, quiser saber dúvidas específicas sobre como plantar determinada espécie, ou da questão da sua casa, de como ela é iluminada, ventilada, enfim, qualquer dúvida, vão mandando aqui para a gente. Eu vou separando aqui para a gente falar com o Leandro e a gente vai tirando todas essas dúvidas com vocês no decorrer do papo. Bem, minha primeira pergunta a gente está falando de horta, né? De como montar uma horta em casa. A gente está falando de um tipo específico de planta, não é qualquer planta. Exatamente. Na verdade, você pode plantar tudo, né? Só que é até interessante que a gente tenha uma relação próxima dessas plantas como alimento ou como remédio. Então, o que eu vou falar aqui hoje é mais voltado para plantas alimentícias ou chás ou remédios, afins, né? A horta, né, de uma forma geral. De uma forma que você aproveite isso na sua casa, né, para o seu bem-estar de alguma forma ali. Exatamente. Legal. Manda bala aí, não sei por onde você quer começar. Bom, eu quero pontuar algumas coisinhas aqui de uma forma
primeiro, bem genérica, né, para a gente conversar um pouco a mesma língua e entender que a forma de pensar tem que ser uma forma diferente do que a gente está acostumado para que a gente consiga plantar. E aí, os detalhes de como, alguns detalhes que eu vou falar aqui, eu deixei na minha bio um link, que aí depois as pessoas podem ir lá, baixar um PDF que tem tudo explicadinho, um pouco mais detalhado, né? Ai, que legal. E qual que é o teu perfil? Já deixa aí pra gente. LF Torres 89. Legal. L de Leandro, F de faca, Torres TORRES 89. Acho que se o pessoal clicar aí no começo da tela, consegue ir direto pro meu perfil, né? Deve estar aqui no cantinho, gente, de vocês, o arroba do Leandro. Então, o que eu vou começar aqui, né, a falar? Primeiro, eu entendo que é interessante que a gente observe a nossa casa de uma forma diferente antes de qualquer coisa, assim, sabe? A permacultura, ela entende a nossa relação com a natureza como o ser humano sendo parte dessa natureza. Então, antes de plantar qualquer coisa, a gente precisa entender que a gente é parte disso. Então, observa a sua casa. Observa onde bate o sol, onde tem luminosidade, onde tem muito vento. Essas observações, elas são importantes para que você não perca tempo de trabalho e otimize os seus esforços, porque você pode fazer uma horta incrível, um plantio maravilhoso, todo biodiverso. Se não tiver sol, ou se tiver muito vento, aquela planta não vai aguentar. Então, antes de qualquer coisa, senta na sua varanda, se você mora num prédio, ou debruça ali na sua janela, dá uma olhada. Primeiro de tudo, assim, quando eu mudei para essa casa, eu não tinha essa relação, né, com as plantas. Então, eu dei sorte, porque aqui atrás tem um canteiro, aqui na frente tem outro canteiro, o sol, ele bate aqui na frente e ele faz essa meia-lua para trás aqui. Então, ele pega sol na minha casa, mas foi um acidente. Então, é interessante que você observe mesmo onde bate o sol e tal, onde venta muito. Eu moro no 18º andar, aqui venta bastante, então eu tive que pensar um pouquinho nisso, tá? Depois que você entendeu onde está o seu sol, onde que está o sol, onde que está a circulação da sua casa, é interessante que você observe a sua alimentação, porque não adianta nada. Não, eu vou plantar alface, cebolinha, rúcula, mas eu acho rúcula muito amarga. Então, o que adianta você plantar rúcula, sabe? Tudo bem, tem uma questão de absorver novos gostos e tal, mas pensa um pouco na sua organização de alimentos, assim, o que você gosta de comer. E aí você faz uma listinha do que gosta de comer. Dentro dessas coisas vegetais que você gosta de comer, tem coisas simples, médias, muito difíceis, tá? Então, é bem interessante. Por exemplo, eu não sou muito fã de alecrim, falando assim de uma coisa específica. Aí, tipo, se me mandassem plantar alecrim, eu ia falar, gente, só se for para vender, porque, tipo, eu não suporto alecrim. Pois então. Né? Aí pode ter uma outra pessoa que adora colocar alecrim em carnes, por exemplo, ou gosta de beber gin, por exemplo, que tem uma combinação com alecrim. Então, é interessante que você considere todos os seus hábitos alimentícios para depois começar o planejamento, né, da sua horta. Tá, aí você observou tudo isso. Agora, antes de plantar qualquer coisa, para que não seja caríssimo, é interessante que você observe as embalagens que estão ao seu redor, para que você faça os seus canteiros. Você pode fazer canteiro de
garrafa d'água cortada ao meio, pallet, caixa organizadora velha que você não utiliza mais, pode utilizar a jardineira, a própria jardineira, né, como essa daqui, né, que as pessoas podem comprar em loja de jardinagem e tal, mas também tem aquela caixa de fruta, aquela caixa de feira de madeira, que tem tudo quanto é feira, sempre tem uma meio quebrada, que se você pedir pro feirante, ele vai te dar. E aí você consegue montar uma horta, né? O importante é que, independente do que você faça, tem que parecer um canteiro. Muitas pessoas plantam em vaso. Assim, eu não estou dizendo que plantar em vaso é ruim. Eu tenho vasos aqui também. Mas o que eu vou ensinar aqui é juntar várias plantas para que essas plantas elas consigam interagir entre si. Então, elas ficam mais fortes, Leandro, plantando junto? Exatamente. Quando elas interagem entre si, elas têm além de força, elas têm nossa, sou uma abelha aqui. Além de força... Não pode matar, hein, gente? Não, do jeito nenhum. Não podemos matar abelhas. Aprendi com a Camila, uma colega do trabalho. Exatamente. Já vou falar sobre as abelhas até. Então, se você tiver um plantio horizontal, e quando eu falo horizontal, você pode ter uma parede vertical de pallet com várias jardineiras dessas. Por que é interessante? Porque você vai colocar várias plantinhas aqui e elas vão interagir entre elas na disputa do nutriente, na disputa das raízes e tal. Que eu vou falar já sobre isso, mas é interessante que você pense em alguma estrutura mais horizontal, tá? Depois que você considerou tudo isso, que é fácil, tem algumas opções que eu coloquei nesse arquivo de PDF que vocês vão poder ver, tá? Dá para fazer vertical, horizontal. Então você já tem o que você gosta de comer, onde bate o sol, onde bate o vento e o espaço. Obviamente, com terra. Que eu já vou explicar. Então você vai começar a planejar os arranjos. O que são esses arranjos? Geralmente, quem aqui é da cidade, mas tem algum tipo de interação com o interior, então tem algum parente no interior e tal, já viu uma hortinha simples, assim. E é sempre aquele negócio, tem um monte de pé de alface aqui, aí depois um monte de couve aqui, aí depois um monte de cenoura ali, e é por setor. Só que isso, o que faz? Isso, obviamente, o seu tio, seu avô, quando plantou lá, ele deu certo, ele comeu, ainda tem muita gente que planta assim. Só que, de uma forma agroecológica e biodiversa, é interessante que as plantas, elas são como nós, assim, elas são melhores em grupos. Então, e elas são melhores diversas, assim. Então, é importante que a gente junte espécies diferentes, que são amigas, digamos assim, porque essas espécies diferentes vão ajudar aquela terra não ficar com excesso de nutriente de uma coisa e com falta de nutriente de outra coisa. Aí você fala, putz, que conversa difícil, nutriente e tal. Mas em poucas palavras, o que isso vai acontecer? Se você tiver muita coisa de um tipo só, por exemplo, muita alface, o que vai acontecer é que em algum momento sua alface vai dar praga. Por que sua alface vai dar praga, né? Vai dar bichinhos indesejáveis ali para a alface. Porque a alface vai tirar, por exemplo, muito fósforo daquela terra e vai ficar um excesso de algum outro nutriente que vai propiciar uma outra praga. Ou vai tirar muito potássio daquela. Enfim, o que você tem que entender é que se
um tipo de planta gosta de um nutriente e um outro tipo de planta gosta de outro, as duas juntas vão viver em equilíbrio. Elas não vão competir por nutriente, entendeu? Por isso que é interessante que essas hortaliças elas sejam diferentes na mesma terra, tá? Para que elas disputem, que elas não disputem nutriente. Além disso, você tem um ponto, que você falou das abelhas. Tem plantas, por exemplo, a abobrinha, que elas precisam ser polinizadas. E quem vai polinizar essas abobrinhas? As abelhas, por exemplo. Só que, o que vai trazer as abelhas para sua abobrinha? Uma lavanda, que tem um cheiro muito forte. Então, se você plantar uma lavanda do lado dessa abobrinha, a lavanda vai trazer a abelha vai polinizar a lavanda. Aqui atrás eu tenho um monte de lavanda que não dá para ver direito, mas a lavanda está do lado da abobrinha aqui e da alface. Então, eu acabo polinizando as outras plantas no entorno. Então, isso também é muito importante para que você tenha no seu arranjo, né? Nesse arquivo, eu preparei alguns arranjos. Eu vou dar um exemplo de um arranjinho aqui. Tá bom. Você pega um canteiro desse aqui e coloca lavanda, berinjela e tomate. Ou você pode colocar lavanda, tomate e morango. Você vai colocar um em cada espaço aqui. O tomate não vai vir com sabor de lavanda, não, né? Não, o tomate não vai vir com sabor de lavanda. Só que o tomate, ele tem uma florzinha amarela, e essa florzinha amarela é tão pequenininha, ela precisa ser polinizada um tomate no outro. Geralmente as pessoas batem um pouquinho no tomate para o pólen cair. Só que se você tiver uma lavanda do lado, nesse caso, o cheiro dessa lavanda vai impedir que o tomate pegue praga. Porque o cheiro vai trazer bichinhos interessantes e vai afastar bichinhos que não são muito interessantes. Um outro ponto aqui, vamos tirar a lavanda desse arranjo, vamos colocar a cebola. É sempre interessante que você coloque uma raiz, um arbusto, né, e uma folhagem. Então, se você tiver essa cebola aqui, cebola tem um cheiro muito forte. Ela vai evitar que o tomate também pegue uma praga. A mesma coisa o morango. Se você coloca morango, tomate e cebola, dá no mesmo, entendeu? Que legal. Então você tem vários arranjos. Tem um arranjo que eu fiz agora para o outono, para as pessoas. Você pode colocar couve, aí couve pode ser brócolis, couve-flor, pode ser uma couve-manteiga. E aí você coloca uma folhagem do lado, que é um espinafre, por exemplo. E uma hortelã e uma beterraba. Colocou uma hortelã e uma beterraba. Aí você fala, putz, às vezes a hortelã não precisa nem estar no mesmo vaso. Ela não vai ter essa interação de solo, só que ela vai ter uma interação de cheiro. Então o cheiro da hortelã vai evitar os mesmos bichinhos. Tá? E aí você tem uma raiz, que é a beterraba, uma espinafre, que é uma folhagem interessante, rica em ferro, ela tem uma alimentação muito robusta, né? E a couve também, rica em ferro, para quem é vegetariano, espinafre e couve geralmente não falta no prato. Então você colocou essas três, vai ser muito diferente de você colocar 3 dessa daqui, cada uma com um tipo. Então, se você colocar em uma dessas só espinafre, em uma dessas só couve, em uma dessas só beterraba, vai ser diferente de colocar 3 vasos desses com os 3 arranjos modulados, assim, sabe? Ou seja, né, pra galera que tem toque, vai ter que abandonar o toque um pouquinho, vai ter que misturar as espécies para poder vir algo bacana ali dessa fertilização. Natureza, por isso que eu falei no começo, a gente precisa trocar um pouquinho essa forma que a gente entende
sobre o que é organização, né? A natureza é o caos, assim. Quando o pessoal for baixar o PDF, eu até escrevi lá, aprenda como hackear a metodologia da floresta. Que é isso que a gente vai fazer. Na floresta, tá o tempo inteiro coisa se mexendo, coisa caindo, coisa morrendo, coisa vivendo. Por quê? O caos da floresta faz com que as plantas se organizem, assim, sabe? Então, você tem a erva daninha, está nascendo muito trevo na minha plantação. Cara, não tira aqueles trevos, eles possivelmente estão regulando algum nutriente em excesso que tem ali naquela plantação. O que você pode fazer é, se ele estiver muito grande, já brotando alguma flor, poda e larga na terra, que aí de novo é a metodologia da floresta. Enfim, esses arranjos são diversos, você pode brincar, aos poucos você vai entender como que funciona esse arranjo, você vai olhar que tem uma planta que não está funcionando muito bem, e aí podou ela e continua. Às vezes você não respeitou o espaçamento, mas o interessante é essa metodologia, não colocar tudo setorizado, colocar tudo misturado. Legal. E falando um pouquinho, não sei se era o teu próximo tópico, mas falei para você que o tempo voava, né? Quando a gente começava aqui. A gente tem aí 10 minutinhos, e aí uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se quem está assistindo aí a gente também, mas podem perguntar, é sobre terra, né? Porque às vezes a gente fala, eu vou lá e eu compro tipo um saco de terra e vamos para tudo. Bota no vaso e vamos embora. É isso, não é? Precisa aí de uma lição de casa dependendo do que a gente vai plantar? Como que a gente olha para isso? O que acontece? A terra, que até o último ponto aqui que eu tenho, que é a nutrição e a irrigação, né? Além do sol, as plantas precisam de pelo menos ali 2, 3 horinhas de sol, e elas precisam de uma terra nutrida, porque com a rega esses nutrientes vão se espalhar e aí as plantas vão consumir esses nutrientes, né? Então, como que você pode fazer para conseguir deixar uma terra nutrida? Primeiro, você tem a opção de comprar em loja de jardinagem adubo, que é o humus de minhoca, o humus de minhoca, que ele é o que algumas pessoas chamam de NPK orgânico. Ele tem os 3 nutrientes básicos aí, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Esses 3 nutrientes vão fazer com que sua planta cresça, crie raiz, fortaleça e frutifique. Então, tem o humus, que você pode comprar. Tem também algumas opções que você pode fazer, né? Esses adubos, que eu coloquei no material também. Compostagem, por exemplo, é uma delas. Tem alguns nutrientes que você pode pegar, principalmente na cidade, para manutenção de nutrição. Por exemplo, cinza. Onde eu vou conseguir cinza morando num prédio no meio de São Paulo? Você pede pizza toda semana, possivelmente. Aquela pizzaria faz pizza com forno a lenha. Aquilo é carbono e potássio puro para suas plantas. Gente, eu não fazia ideia. Então, experimenta um dia chegar na sua pizzaria ali, que você pede direto, fala assim, putz, cara, pode conseguir para mim um pouquinho da sua cinza? Ele vai te conseguir a cinza de uma noite, vai dar para você usar o ano inteiro, sabe? Então, é sempre interessante que você adube essa terra uma vez ao mês, uma vez a cada 45 dias ali, que é quando a planta vai começar a mudar de estágio, tá? Então, essa nutrição do humus de minhoca, ela vai dar o primeiro fortalecimento. E aí depois você vai fazendo algumas manutenções. Outra coisa interessante é casca de ovo. Casca de ovo é rica em cálcio, tá? É muito boa para que você consiga nutrir suas plantas. Farinha de osso é um pouco fedida, tá? Mas ela mas ela é rica
em fósforo, tá? E cálcio também. Você tem a torta de mamona, que também pode ser obtida em loja de jardinagem. Ela dura muito tempo em casa. E você pode ter uma manutenção de nitrogênio. Então, para que é interessante esses nutrientes que eu estou falando para você? Para que depois da primeira nutrição, que vai ser quando plantar, é você comprar terra e o humus de minhoca e um pouco de areia. Geralmente eu coloco 60% terra, 20% areia, 20% humus de minhoca. E aí eu faço uma terra adubada. E aí você já pode colocar suas plantinhas. Depois você vai ter que fazer manutenção. Então aí utiliza essa cinza. Você pode utilizar essa cinza para... Nunca é demais, tá? O potássio vai fazer com que tenha pouquíssimo bicho na sua planta. Então, Legal. Essas coisas, somadas a uma última coisa que eu vou falar aqui, que é a adubação verde e a cobertura de solo, elas vão fazer com que o seu cultivo seja muito saudável. A adubação verde, basicamente, são os feijões, de uma forma bem simplista. Você pega aquele punhadinho de feijão, fradinho, por exemplo, que você foi cozinhar, joga um pouco no meio do seu vaso. Joga de qualquer jeito. Pode jogar de qualquer jeito. Daqui a pouco vai começar a brotar um monte de feijão, não tira. Deixa ele ali. E aí vai podando esse feijão e deixando na terra. Vai podando e deixando a raiz lá. Ele vai fixar esses nutrientes, ele vai ficar no meio das suas plantas, ele vai fortificar a sua planta. E ele vai fazer com que você precise adubar menos. Outra coisa... É como se fosse uma graminha ali para o teu vaso, para o teu canteiro. Exatamente. É como se fosse uma graminha. O feijão, além de ser uma graminha, ele vai abrir essa tubulação dentro da terra para que as raízes se comuniquem, tá? A cobertura de solo, você pode pegar serragem, casca de pinos, folha seca... Cobre o seu solo inteiro, tá? Por quê? Hortaliça precisa de água e hortaliça precisa de sol. Muito sol vai secar a terra, então você vai ter que regar muito, e isso vai dar mais trabalho. Então, se você cobrir o seu solo com serragem, ele vai diminuir a temperatura da sua terra, vai fazer com que as suas plantas precisem de menos água e vai fazer com que os seus nutrientes escorram menos. Então, com a cobertura de solo, é como se você tivesse com um guarda-sol na praia. Entendeu? Entendi. Você vai ter aquele aquecimento, só que ela não vai ficar em excesso, não vai craquelar a terra. E aí, falando um pouquinho de terra, tem uma pergunta aqui pra gente. De quanto em quanto tempo precisa de manutenção da terra, de comprar terra adubada? Não sei se foi claro aí, se deu para você entender. Não entendi. Na verdade, assim, se tiver esses adubos que eu falei, você não precisa comprar terra adubada, tá? Você pode comprar terra vegetal uma vez, para fazer essa proporção que eu falei, e cobrir o canteiro, e aí você vai fazendo manutenção... Eu tô rindo do comentário. Eu vi ali. Não, então, você... Não, fica tranquila. É que foi muito espontâneo, né? É tipo a gente com a mão na testa, assim. Mas porque as informações, elas geralmente são de outra forma, né? Você precisa comprar terra adubada porque está pronto, porque é fácil fazer e tal. Então, a terra você compra uma vez. O que você vai fazer a manutenção é a adubação. Essa manutenção pode ser por rega adubada, se for um adubo líquido. Aí eu geralmente rego uma vez a cada 15 dias com um adubo líquido de humus de minhoca. Você pode, a cada 1 mês e meio, colocar um pouquinho no pé de cada planta dessa mistura de cinza com farinha de osso e torta de mamona. Pode colocar um pouquinho quando você está percebendo que a planta está mudando de estágio, ela começou a florescer. Se ela começou a florescer, o tomate, por exemplo, daqui a pouco da flor vai sair o fruto. Então você joga um pouquinho ali desse nutriente, porque aí ele vai crescer mais ainda. Então, observando. Você vai observar, mas em média 1 mês e meio.
Eu vou te passar duas perguntinhas aqui, que como o nosso tempo está acabando, eu vou focar nas perguntinhas que entraram. Tá bom. Quais espécies você recomenda para um apartamento com baixa incidência solar? E tem uma pergunta aqui que chegou também, que é se é mais fácil de pegar semente ou muda. Se você quiser responder essas duas para gente. Eu vou falar sobre primeiro semente ou muda. Mais fácil é muda, tá? Só que mais legal é semente. Porque além de mais legal, é mais garantido. Se você planta, tem algumas plantas, por exemplo a cenoura, que você pode jogar uma semente direto na terra. Você não vai precisar fazer uma muda. A beterraba e tal, que são as raízes. Tem algumas outras que você pode, por exemplo, a batata, pegar da batata que você comprou da feira, que vai começar a dar um pontinho ali, você cortou e jogou na terra. Já vi uns vídeos muito loucos com isso, Leandro. Né? Uns vídeos que você corta um pedaço da fruta, do legume e tal, e você vai meio que refazendo a partir dele, né? Pois é, o alho poró. O alho poró você corta aquela base, a cebolinha, corta aquela base, jogou na água, deixou uma semana, duas, aquilo cria raiz. Abacaxi. Eu tenho um abacaxi aqui atrás. Foi da coroa do abacaxi. Então, assim, você pode fazer mudas dessa forma, a partir dessas sementes que você comprou. Agora, se você vai comprar muda em algum lugar, vai sair um pouco mais caro, tá? Você vai economizar aí coisa de 20, 30 dias, porque uma semente vai ter que virar uma muda, e você vai ter que comprar de um lugar que você confia, porque pode ser que seja uma muda transgênica, uma muda maltratada, que veio de um lugar muito longe, aí ela já está pegando muito vento, pode ser que você compre e dá uma semana ela vai morrer, entendeu? Então, eu gosto de criar minhas próprias sementes, minhas próprias mudas. E eu faço isso com caixa de ovo. Eu pego caixa de ovo, jogo um pouquinho de humus de minhoca, jogo uma semente. Põe uma sacola, boto ela numa sacola transparente. Deixo lá. Ela vai começar a dar uma muda e vai começar a... E aí você planta no canteirinho. Legal. A outra pergunta era sobre algumas indicações de espécies para um apartamento onde bate pouco sol. Tá. A cebolinha, ela não precisa de muito sol. Ela precisa de sol, mas não todas as hortaliças precisam de sol, tá? É diferente de você comprar uma samambaia que fica em luz indireta. Então, o mínimo de sol precisa ter 1-2 horinhas. Mas a menta, com 1 horinha ela já vai viver bem. A cebolinha, até o alface, se você tiver 2 horinhas de sol, que seja, ele vai, tá? Você tem o alecrim, ele funciona com pouco de sol, mas dá para plantar também. A hortelã, dá para você plantar com sol indireto. E legal. Também tem aquele negócio, planta vertical, se você não tem muito espaço, faz algum deck, tenta buscar o sol. Bacana, aqui em casa eu tenho sol num trecho da minha área de serviço, exatamente ali entre 12:00 e 2:00, que é bem vertical mesmo, então teria que seguir essas duas dicas aí. Pessoal, tá acabando. Veio aqui uma pergunta se daria tempo para a gente falar de compostagem caseira. Eu acredito que não. Acho que talvez ali um pouquinho do que o Leandro abordou, talvez tivesse relacionado à adubagem ali, a questão da terra, né? Mas acho que renderia uma outra live para a gente. Ou você quer deixar alguma mensagem? Não, assim, tem a compostagem em casa, eu faço aqui em casa. Você tem alguns tipos de compostagem, assim, sabe? É um processo que é fácil, só que acho que eu não consegui explicar em 1 minuto, mas o que eu posso fazer pode me mandar um direct que eu mando um PDF aí que tem sobre composteira, principalmente de vermicompostagem, que é de minhoca, que é uma das mais
famosas aqui em São Paulo. E aí eu mando, pode deixar. Então, Mas gente, faça tem algumas... faça compostagem. Perfeito. Então, tem algumas missões aí. A primeira de vocês é seguir aqui o Instituto Claro, para vocês ficarem sabendo das próximas lives que a gente fizer. Na semana que vem, a gente vai ter live com uma nutricionista funcional, vai falar aqui sobre alimentação funcional, vai ser bem bacana. Então, se vocês curtem aí um bem-estar, uma vida saudável, é legal acompanhar. Segunda missão, ir lá no perfil do Leandro para baixar esses materiais que ele comentou aqui na live, que é instagram.com/L de Leandro, F de faca Torres 89. E aí, as outras dúvidas que não deu tempo da gente, né, comentar aqui, vocês podem mandar para ele, que aí a gente deixa essa missão para ele responder vocês, tá bom? Leandro, Exato. muito obrigada. Foi ótimo aí ter contado com esse papo contigo. Espero que a gente vá falando aí outras vezes para aprender mais sobre hortaliças e afins. Bom, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, todo mundo aí que assistiu, deu um pouquinho de tempo para eu falar. Uma mensagem final que eu queria passar para vocês, até sobre o pessoal que fala que não tem luz. Eu acho que a gente precisa até, como eu falei das plantas, se organizar em grupos. Então, às vezes não tem luz no seu apartamento, mas tem uma garagem descoberta no seu prédio, cheinha de sol, que talvez aquilo pode virar uma horta coletiva para o seu prédio. Eu tenho alguns projetos aqui com praça, aqui na região que eu moro, que é uma horta coletiva de plantio de coisas mais parrudas, né, que você pode fazer numa praça, junto com as pessoas que moram, seus vizinhos. É uma forma de conhecer mais os vizinhos também. Procurem o sol, procurem os lugares para plantar e olhem a cidade de uma forma diferente, além de ter coisas na sua casa, assim, sabe? Perfeito. A gente vai buscando aí onde ramificar vida nova, né? Exatamente. Leandro, muito obrigada, boa semana. Vou te desconectar aqui. Obrigadão, viu? Obrigadinho. Tchau, tchau. Tchau. Galera, eu espero vocês na quinta-feira. Sigam a gente para verem aí o momento que a gente conectar. Quinta-feira, às 18 horas, live sobre nutrição, hein? Acompanhem que vai ser bacaninha. Beijão e boa semana pra gente. Fiquem em casa.